Boa noite a todos e todos, mais uma semana insurgente, agradecendo sempre ao Renato e ao Yorubá a disponibilidade do espaço. Alê Souto é artista visual, cenógrafo e gestor cultural. De 49 anos, é natural de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Estudou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro sob orientação de Anabela Geiger e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage sob orientação de Franz Manata. Entre 2002 e 2009, também cursou o curso de cenografia na FUNARTE, ministrado por José Dias, em 2007. Também participou do curso de Gestão de Projetos de Artes em Comunidades Periféricas, no Museu Casa do Pontal, em 2010. A paisagem urbana é um dos seus principais motivos. Utiliza papelão e objetos do cotidiano da sociedade de consumo com um toque poético e lúdico, propondo ressignificação e reflexão. Atua no cenário das artes visuais no Brasil e no exterior, tendo desenvolvido uma forte conexão com o México, onde tem feito diversas exposições e projetos nos últimos anos, como Neocódices, narrativas para novas histórias e outras no tanto, em 2021, e Expedições, eu não falo espanhol. Expedições? Não, Expedições ou a deriva como desenho da emotividade? Em 2019, ambas na Galeria Casa LAM, na Cidade do México. Atua também como educador e ministrou cursos Poéticas Urbanas na Escola SP de Teatro em 2018, ao lado da dramaturga Carol Putzer. Fala direito, não, que eu tô vendo aí. Falaram meu nome é. Entre 2015 e 2017, criou e administrou as ações do projeto Realidade Poética, que elaborou ações e intervenções poéticas no cotidiano dos moradores do Realengo, no subúrbio do Rio de Janeiro. Participou de residências e colaborou com projetos de arte em diferentes latitudes, como Guatemala, Argentina, Brasil, México e Estados Unidos. Eu imprimi, mas eu não li, então fiquei aqui no improviso total. Bem-vindo, saúde, Caravá. O público imenso. A programação aqui é assim, você vai falando, o pessoal faz uma intervenção, pergunta, a Deise está aqui com a gente, já foi nossa insurgente, e já está ali, mas eu sempre começo, você é carioca, morava... Sou carioca natural nativo de Padre Miguel, Realengo, subúrbio do Rio. Comecei a fazer arte, comecei a me interessar por arte, na verdade a vida toda, né? Eu sempre gostei de estética, de observar os detalhes das coisas, mas quando me aproximei da arte contemporânea foi em 2003, por aí, 2003, 2004, lá na UERJ, assim, por acaso, estava lá, fazendo um curso de cerâmica. Tinha um pessoal aqui de Niterói, que eu estava conectado lá de São Gonçalo, que a gente tinha uma espécie de grupo espiritualista e que usava a música como um elemento de transcendência, né? Quer dizer, a música é um baita elemento de transcendência. E numa dessas, um dos caras que era os organizadores falou que seria interessante de cada um de nós buscar coisas de arte para fazer. Eu sempre gostei de cerâmica, na época eu me interessava pela cerâmica, hoje não tanto. Aí caí na UERJ, no laboratório de cerâmica, e de repente, do nada, vi um cartaz lá com um laboratório com a Anabela. E aí foi quando eu conheci a arte contemporânea e dali eu entendi que aquilo era algo que eu sempre curti, sempre gostei de fazer, a linguagem que eu queria me comunicar, me aproximei das artes visuais, da arte contemporânea, como via, né, como elemento
do meu modo de me conectar com o mundo. Aí comecei a estudar, você leu aí da Anabela, depois eu parto lá, que ganhei bolsa, fui fazendo mil coisas, e aí em 2009 recebi um convite para ir para o México, fazer uma residência. Fiz a residência, em 2010 recebi outro convite para fazer uma exposição também no México, em outra região. Em 2011 me convidaram para uma exposição em Manhattan, em Nova York, e aí eu voltei outra vez no México, enfim, aí por todos esses anos eu fui adquirindo um carinho muito grande, né, por esse lugar, e agora eu fico nessa ponte entre Brasil e México, né, moro lá e moro aqui também, aproveitando, acho que o melhor desses dois mundos. Né. A sua relação com Niterói, eu me lembro de uma participação sua numa exposição no Centro Cultural Pascoal Carlos Maia, mas você já conhecia, já frequentava a cultura de Niterói? Já, então assim, em 2000, bem no início do ano 2000, antes de 96, eu acho, 95, por aí, eu participava desse grupo espiritualista lá em São Gonçalo, no Barro Vermelho, na Praça Zé Garoto. Então eu tenho uma relação com o Niterói de muito tempo. Aí uns amigos lá daquele grupo se casou, a gente fez uma festa lá, e a gente estava sempre por aqui, eu também sou músico. Nessa época eu tocava com uma banda que a gente tinha nesse grupo. E a gente tocava por tudo quanto é lugar, tocava na rua, tocava uma coisa bem mambembe assim. E eu lembro que de uma vez a gente tocou aqui na Cantareira, num evento. A gente chegou e tocou assim, foi legal. Já é da Cantareira. Desde 90 e tantos, antes de 2000, né? Lá é bom aí, faz uns 30 anos. Tem uma curiosidade, porque A exposição do Pascoal Carlos Magno foi muito legal esse trabalho. A estava lá na frente, né? É muito bom estar aqui hoje do seu lado, nessa história, né? Que a gente vai. É um prazer, né? Ali tinha a Andréa Canto. Nessa época foi a Andréa Canto e o Almir Soares. Almir Soares, tem uma ligação que a gente fala daqui a pouco do imaginário periférico, né? Mas eu queria fazer uma coisa assim, um pouco fora da história, mas tem a ver. É uma tatuagem old school na tua mão. Você falou do espiritual e tudo, e aí eu acho que tem uma relação. Se você quiser comentar. Eu não posso falar sem problema. Eu sempre fui uma pessoa muito mística, assim, né? Até e eu nunca entendi muito bem por que eu tinha tanta ligação mística, com o misticismo, né? Com aquilo que a gente não pode ver, né? A gente não vê, quer dizer, uma frequência específica, né? Se a gente entra em outra frequência, começa a ver. E aí, enfim, desde essa época dos anos 90, por aí, logo depois do momento que eu passei pelo movimento punk, eu cheguei a tocar em bandas, não tanto punk, anarco-punk não, mas pós-punk. Pós-punk. Eu toquei em bandas de pós-punk, lá no subúrbio do Rio, em várias colaborações com outras bandas, que era uma coisa mais, que eram movimentos mais, como eu dizer, mais, não estavam nessa questão da espiritualidade, sabe, do misticismo. Era mais assim, contra o sistema, contra o Estado, contra tudo isso, né? O punk e o pós-punk vai também um pouco por aí, o pós-punk mais diluído um pouco. Mas enfim, depois que eu passei desse momento, eu comecei a me aproximar da questão. O que é o pós-punk? Assim? Porque eu conheço o punk já de pesquisar. O anarco-punk foi onde eu dediquei mais na pesquisa, mas o pós-punk. O pós-punk, na verdade, vai trabalhar com temas não vai atacar diretamente tanto o Estado, o sistema, né? Ele já tem outros tipos de narrativas, né? O pós-punk, narrativas que vão falar mais de uma poética diferente, né? Vai falar da vida cotidiana, vai falar de arte, entendeu? Vai falar de cultura nonsense, uma coisa assim. Mas eu posso dizer, então, se é eu curioso que eu sou do rock and roll. Então o pós-punk já é mais adocicado. Algo assim, não bate tanto de frente, né, com o sistema, o pós-punk. Não pode ser, o anarco-punk também. E o seu amigo, Felipe, ele é do movimento anarco-punk, né? Ele já foi bastante, agora eu acho que não está tão dentro do movimento anarco-punk, mas ele é baixista do Veneno Gasosa, né, Eles não são hoje, né? do Saravá Metal, né, que é um movimento de misturava. Mas é isso, né? Como brasileiro, acho que tem uma amálgama aqui interessante. Como brasileiro, você pode estar na vertente punk, você pode estar
do punk contra o Estado, contra o sistema, mas do lado da tua casa tem um terreiro de Umbanda. E você frequenta. Entendeu? Então, essa questão das minorias, né? Essa questão da exclusão se conecta, né? Tanto o punk como o umbandista estão dentro de uma categoria de excluído, né? Porque não é aceito, tem preconceito e tal. Então, o projeto que o Felipe tocava com a gasosa é exatamente isso, né? O Saravá metal, né? A fusão do metal com a cultura da macumba. Mas eu, na verdade, nunca toquei no Gangrena, mas eu ia nos shows, eu estava próximo da galera, então esse universo estava aí. Que idade, homem? 20, né? 20 e pouco. Não, 20 e pouco. E aí, depois disso, eu comecei a me aproximar mais da espiritualidade, do misticismo e tal. E sobre a tatuagem, essa tatuagem ela faz uma referência à minha bisavó, que era cigana, né? Chama Maria Salomé, e é um punhal atravessado com a rosa, né? Que simboliza o punhal, o elemento do instrumento de trabalho cigano, mágico, né? Que abre o portal mágico. E a rosa simboliza também essa doçura, né? O povo cigano tem essa questão do fogo, do doce, tudo isso, né? Tá conectado. E é isso. Então, assim, Brasil, né? No Brasil, esses cruzamentos, né? Você pode ser punk, pode ser um bandista, pode ser cigano, pode ser cyber, sabe? E você tem alguma relação assim, com o cigano quando você vai? Eu vou entrar um pouquinho por esse caminho, porque normalmente, né, o pessoal chama assim, um artista visual, né, contemporâneo, ele vai querer saber a formação, qual material, quantas galerias, tem um currículo, isso vai e pega ali na internet, está tudo na internet. O legal eu conversei com o Júlio Sekiguchi, o trabalho dele é o espiritual na arte. O Sekiguchi é do Daime. É do Daime. Então foi uma conversa assim, completamente, para mim, muito interessante, porque ele fala o espiritual na arte. Na verdade, Júlio Júlio, se você ver esse vídeo aqui, na próxima hora, próximo trabalho de Daime, quando estiver no Brasil, já te falei. Ele vai. Júlio Sekiguchi, tá me escutando, né? Eu vou mandar o vídeo para ele. É a Márcia, assim, Márcia Miller, a Márcia Miller é doida pelo Daime também, assim, e ele esqueci o nome que ele tem na hierarquia lá. Mestre, como que assim? E ele falou que vai acompanhar a Márcia. Eu não estou muito afim do Daime não, porque as minhas viagens assim, o último LSD que eu tomei, eu quase. Não, mas Nossa, aquelas. Mas aí vocês vão. Quando você vai ao centro, assim, o cigano chega perto de você, se comunica, alguém vê. Algumas pessoas vêm, às vezes vêm. Algumas pessoas vêm e às vezes ele vem. E essa espiritualidade. Na verdade, esse verbo, né? O duplo e o outro não tem dois É poético, né? Essa espiritualidade, desde São Gonçalo, que aí tem o cigano, tem a sua avó, você traz isso, você sente quando você vai fazer trabalhos com arte, vai viver arte. Sim, e sobretudo na questão de ter ido para um território assim, que para mim era totalmente desconhecido, né? E sair desse e começar a vir, até no próprio Rio de Janeiro, antes de morar fora, eu vivia numa vida cigana completa, assim, eu vivia mudando de casa a cada 3 meses, entendeu? Teve uma época que eu desisti de ter casa, que eu não conseguia ficar em nenhum lugar e comecei a só migrar. Aí quando eu fui pro México também foi esse pulo territorial, assim, e aí nos últimos tempos também eu tenho estado em contato com a questão da minha ancestralidade com minha bisavó e tenho falado diversas coisas em relação a ter ido para esse lugar. Então, assim, a minha poética no trabalho de arte, eu trabalhei muito sobre papelão, trabalho com plástico, bilhete de loteria, ou seja, materiais que não são materiais do uso cotidiano, do uso comum. Nesse caso eu não vejo tanta questão da ciganagem, vamos dizer assim. É uma questão mais desse fazer assim, gambiarra, desse fazer muito suburbano que eu tenho, né? Desse meu modus operandi subúrbio. Agora, na questão de ir para lugares assim, para não conseguir ficar parado, então,
isso é muito cigano, né? Mas também estar na rua o tempo todo também é muito cigano. Então, assim, meu material de trabalho é muito da rua, né? E a minha dinâmica de vida também é muito rua. Então, nesse caso aí se mistura isso. Você está falando em periferia, rua, seu contato com o imaginário periférico também foi bom, com o Raimundo Rodrigues, com o Júlio. Estou no imaginário periférico desde o imaginário periférico de 2006, Raimundo me convidou. Desde lá eu colaborei com o imaginário periférico diversas vezes. Abriu muito minha cabeça. Assim, o imaginário periférico foi como uma ayahuasca da poética. Abriu muito minha mente. O Tai Bunheirão, estou lembrando dele aqui, deve ter uma coisa de espiritualidade agora aqui. Eu estava bebendo, acho que era esse bar mesmo, ali na frente, e o Tai falou assim: Luiz, o Júlio Sekiguchi, o Raimundo, o Ronald Duarte estão com um imaginário periférico, não sei o que. Aí eu estava cheio de moral, falei assim: pô, Tai, eu sou um artista, eu sou marginal periférico. Aí depois eu acabei, Márcia também participou de algumas edições do Imaginário Periférico, é muito importante, né, para a arte contemporânea, ter essa ideia da curadoria, eles sempre fazem convocatória e participa todo mundo. Você teve no comemoração dos 20 anos do Imaginário, você estava no México, cabeleireiro? Estava no antigo, eu não lembro, eram quase 300 artistas mais ali, né? Acho que não tive muita gente, mas não deu para falar tudo. Mas eu estive no periférico há muito tempo. Eu vou chegar, porque a gente não tem uma fio condutor assim, então já vou dar um pouco, porque quando eu te convidei, eu fiquei animado com uma experiência no México. A Márcia esteve no México e ela contou várias histórias assim. Contou várias histórias lá e eu sou assim, fascinado pelo Dia de los Muertos. Eu nasci em 6 de novembro, é dois pertinho, né? E a ideia deles assim é fantástica, né? Porque eu diria que sua avó, minha avó, meu bisavó, meu avô, vem todo mundo, meu pai, vem todo mundo aqui, estão contando com a gente. Eu só quis fazer essa assim, para deixar legal. Essa coisa dos mortos assim, é bem interessante falar, né? Porque muita gente no Brasil confunde por causa da questão de usar fantasia, pintura facial, fantasia, né? Fantasia de caveira, de Catrina, né? Como elas são os nomes, Catrina e Catrina. A gente acha que tem essa dimensão do festivo como um carnaval. Entende? E nos últimos anos, a partir daquele filme 007, que fizeram um desfile de Dia dos Mortos no filme, que loucura, né? Foi horrível aquilo. Horrível. Mas, pasmem, a partir dali, o governo da cidade do México começou a fazer um desfile. Olha! A partir do filme. O desfile é lindo no filme. E o desfile atual também é interessante, mas é muito louco, né? Como o cinema criou um desfile que não existia antes. Mas assim, porque na verdade o Dia dos Mortos no México, ele acontece dentro do contexto familiar, na tua casa, com um altar caseiro para os teus ancestrais, certo? Ou dentro do cemitério. Você vai para o cemitério onde a sepultura está, ou nos dois lugares. Você vai lá, fica parte da família e parte da família fica na casa. O interessante é que o espírito do ancestral, ele segue uma linha, né, de luz, sinalizada pelas flores amarelas, que são as cempasúchil. Aqui a gente chama de cravo de defunto, né? Ele é usado na América toda com essa função funerária. Mas no México ele é assim, muito mais popular, né? Qualquer esquina, na época, tá vendendo. Aqui é bem difícil achar. Tem que ir lá em torno do cemitério para achar. Lá não, é tipo assim, como se fosse, não sei, rosa, assim, qualquer lugar tem. E aí o espírito do morto, né, ou a energia do morto, do ancestral, vai entrar por aquele caminho de luz, né, porque como eles têm pouca visão, tem que ser um amarelo, uma cor muito intensa, né, e o amarelo vai dando esse caminho. Aí você pode colocar luzes, mas enfim, não. E eu, no início, quando eu cheguei no México, você ficava falando pro pessoal, pô, mas cara, vamos fazer uma festa, vamos fazer não sei o que, o pessoal falava, mas é outra coisa. É uma dimensão do solene, é uma dimensão
da dor, né? De sentir a dor. Você bebe, você pode cantar músicas e tudo isso, mas assim, não tem, vamos falar o português claro aqui, não tem pegação, por exemplo, né? Como no carnaval. Isso não acontece no Dia dos Mortos. Tem mariachi, assim. Tem mariachi se a família pagar, o mariachi é caro. A mariachi só de pagar. A mariachi são grupos privados que eles vão nas casas e a partir do mês tem um cartãozinho, se você precisar, tal, ele vai lá, você fecha uma quantidade de música com ele toca aquela quantidade de música que você pagou, você começa a pedir mais e quase sempre vai pedir, né? Porque o pessoal já começou a beber e já está tocado pela dor, né? Da saudade. Toca mais uma que meu tio gostava, toca mais uma que minha avó gostava. E aí com isso eles vão também ganhando mais dinheiro. Então mariachi são, se você contrata, né? Mas não todas as famílias podem contratar mariachi. Mas então a coisa acontece no cemitério e na casa, no altar. O altar você coloca a foto da pessoa, sempre é importante a foto. E uma coisa que ela gostava, né? Um café, algumas coisas de maisena. Por exemplo, teu pai gostava de fumar, coloca um cigarro para ele. Se ele gostava de, não sei, qualquer coisa, cachaça. Meu pai vai ter que botar um cigarro. Seixonoye, se eu não me engano, tem esse também. Messiânica tem. Mas nada de livro, nada disso. Não, a pessoa colocar também o que a pessoa gostava. Uma comida, por exemplo. Uma comida. Não é uma questão sensorial. Não. É uma questão mundana. Quando você coloca isso, você está, teoricamente, pegando o espírito da pessoa e mostrando a ela o que ela gostava, mundanamente. As pessoas mundanas gostam de comer, beber, sexo. No caso brasileiro, eu acho que a gente não trabalha com isso por causa das religiões matrizes africanas, que fogem disso. Dentro da matriz africana, você, quando o sujeito morre, você se distancia dele. Porque são matéria antimatéria. E aí, quando, no caso do mexicano, você joga a matéria mundana para que o espírito esteja ali. Não é só nesses dias, eles têm uma característica com os que foram. Mas outros dias você não coloca, só no dia dos mortos. Não é comum assim. Não, no dia dos mortos. Tá? Mas é uma característica deles acharem que os espíritos que foram estão ali, ajudam. Isso é uma questão indígena, talvez. Eu li essa coisa do indígena. Eu li uma vez, eu gosto, sou um estudioso, pesquisador, mas eu gosto dos mortos, tem as cadeirinhas aqui comigo. A Márcia trouxe uma cadeira lá do México para mim, mas parece que houve essa coisa do povo originário, né, do México e do espanhol que veio e eles fizeram uma fusão. É verdade, os mortos lá é a fusão do imaginário da tradição indígena com o católico, porque você tem índio também, né? Isso, como o povo originário é índio e tem uma relação profunda com os que já foram, porque os Nahuas, que é o grupo originário do México, são Nahuas, também chamados de mexicas, ou também chamados de astecas, na verdade o grupo é Nahua. Eles acreditavam, eles tinham uma crença no inframundo, né? Que é o mundo dos mortos, onde Mictlantecutli é o guardião, é o senhor dos mortos, e onde Mictlantecutli recebe todos os mortos a partir do cachorro, do animal sagrado, que é o Xoloitzcuintli, que é o cão que vai fazer, que vai guiar você pelo inframundo. Então essa crença do inframundo, com o Hades católico, né, vai fazer essa amálgama, né, entre as culturas. Mas assim, para Brasil, eu acho que assim, para os brasileiros é uma coisa, uma visão bastante diferente. Eu demorei tempo, confesso que eu demorei tempo para entender. Demorei pelo menos, não sei quanto tempo, mas assim, na verdade nos últimos 2 anos, é quando eu comecei a viver o ritual assim, da maneira mais intensa. Esse último ano, na verdade, foi um ano que eu vivi de maneira mais intensa, que eu passei a noite em claro, chorando e relembrando, assim, não um choro um choro de alegria e de saudade. De alegria, né? De
saber que eu senti a presença, né? Dos meus ancestrais, e meus ancestrais são do Brasil, né? Ao mesmo tempo eu senti o território, assim, não tem essa questão de quantos quilômetros, né? Quilometragem. E agora eu tenho um lugar que eu tenho um jardim gramado na frente. Então, e eu tenho vários crânios, aí fui colocando cada parente, assim, né, com seus nomes e tal. Ficou tipo um micro cemitério, assim. Mesmo você. São crânios de cerâmica, né? A Márcia, quando ela esteve lá, ela deu para as pessoas iam para a rua com o samba e vestido. Você falou isso. Cara, isso é o menino Deus, né? É o menino Jesus. Daqui a pouco eu passo para uma pergunta que eu gostaria de fazer mesmo, mas eu acho que desenvolver isso é legal, porque você fala isso. Mas queria falar uma outra coisa também, a questão do Dia dos Mortos, o importante aqui, o que é mais importante do Dia dos Mortos é não deixar, o cerne da coisa, é não deixar o ancestral, a memória do ancestral morrer. Enquanto você coloca a foto dele, a comida dele, ou um crânio com o nome dele, ele continua vivo. A memória continua viva dessa pessoa. Isso é bonito. Muito bonito. E aí quando você entra nessa dimensão, aí você entra em abraça, aquele crânio de porcelana que você coloca ali, vira a própria pessoa, né? O animismo ali é impressionante, né? Você abraça. Eu fiquei esse ano assim ali, madrugada, assim, no pasto, assim, abraçando minha mãe, minha tia, e assim, não tinha ninguém lá, né? Bom, é o que? Cerveja e tequila? E outras coisas mais. Sem ficar morto. Mas é isso, né, cara? Santa Maria também, que é chamada maconha também, né? Tem esse nomezinho, né, que é muito corriqueiro, assim, maconha, mas a erva de Santa Maria abre um campo. Você tem dentro disso o Castaneda, né? Que abre esse espaço com o Fogo interior. Não, ele tem uma erva lá, a erva do diabo, que ele consome e tem um contato com o imaginário do além. Você ia falar do... Está muito presente também essa questão do inframundo, está muito presente na cultura mexicana em geral. Não só na mexicana, porque se você sai do México até as Guianas, Guatemala, você tem muita santeria, você tem muita coisa assim. Por quê? Porque justamente são povos originários, né, que você tinha ali com relações indígenas, e que essas relações são diferentes do povo africano, que a gente tem uma relação muito grande. Você tem aqui, até no Brasil... A macumba de Cuba é diferente da macumba brasileira. Até as cores... Vodô, né? As cores dos orixás mudam. As cores dos orixás mudam. O Oxóssi no México é azul e dourado. No Brasil é verde, vermelho e branco. É verde. Ou pode ser verde e branco. Depende, dá um A gente volta para a espiritualidade, mas eu, ouvindo você lá no Triplex, depois a gente deu uma esticadazinha ali, do lado, comeu uma empadinha, tomou uma cervejinha. Aí nós lembramos, foi você que lembrou, eu só trouxe a história do Flores Magón, Ricardo Flores Magón. É um anarquista que esteve presente, né, na Revolução, mas antes da gente entrar pela anarquia, você comentou uma coisa que aí me interessa, a gente volta para as artes plásticas visuais, que é oficinas de gravura, gráfica, fanzines. Essa dimensão da gráfica lá no México é muito forte, né? Através da gráfica panfletária revolucionária. A gráfica revolucionária, que é aquela prática de distribuição de material. Né? Isso atualmente, né? Quer dizer, tem uma tradição desde a época da Revolução. Desde a época da Revolução. E atualmente, assim, você sente nos ateliês, nas oficinas, né, de gravura no México, uma pegada assim, muito guerrilheira, né?
próprio modo da galera trabalhar, o modo que eles lidam com a gráfica. Guerrilheira antissistema. Autogestivo, Aí faz é uma na cadeia, autogestão, na liberdade. Né? autogestão de organiza o próprio circuito. De vez em quando tem bolsa, né? E o governo também se apropria disso, né? Por exemplo, tem o Santiago Robles, que é um amigo que é um grande gravador, professor de gravura. Ele estava na residência que eu fiz uma racha em 2004. Eu ia te perguntar, você já começou, você expôs, você fez gravura, eu queria que você repetisse essa história. Em 2009 eu fiz gravura lá no TAGA, que é o Taller Gráfica Atual, que eu fiz uma racha. Nunca tinha feito gravura. Essa foi a primeira vez que eu trabalhei com água forte, assim, eu me sentia muito impostor, assim. Pô, nunca fiz isso, minha linguagem não sentia que a galera entendia, sabe? Eu me senti bem incômodo na época. Mas enfim, a produção saiu, eu fiz a produção, fez Água Forte, fiz Água Forte e transfer e baixo relevo. Água Forte, baixo relevo, depois eu fiz intervenção com caneta em cada gravura. Foi isso que os caras me torceram na ria, falaram assim, Foi insurgente, foi revolucionário. Aí teve feito com caneta, por que não fez direto na chave, sabe? Essas coisas assim de técnica. Eles são bem assim, meticulosos, assim, bem preciosistas, assim. Mais preciosista que meticuloso. E aí Você acha que eu sou gravador? Então, esse preciosismo é para manter a tradição da gravura, para manter, né? É uma coisa do pensamento um pouco mais acadêmico. Algumas coisas também eles buscam novas soluções, né? Porque você, por exemplo, acrílico, né? A gravura em acrílico, em buril. É uma solução nova, né? Porque o acrílico ele não tem tanto tempo. Mas assim, então isso é muito comum lá. O próprio risografia também está muito famoso no México, né? Tem muita gente usando riso. E riso é impressão. Entendeu? Então assim. Mas as minhas propostas com eles lá, né? sobre. Mas sempre é um processo de impressão de uma vez, tá? O problema foi que eu queria intervir com a caneta depois, mas enfim, beleza. Aí foi momento aí, depois passou. A galera falou, mas beleza, tua pegada é outra, né? Tua visão de arte é diferente da nossa. E aí depois começaram a me respeitar até bastante por isso, né? E depois eu fiz um trabalho, fui convidado para uma exposição de 100 anos de Emiliano Zapata, no Museu Nacional da Estampa, que foi essa pra mim, e aí eu fiz um totem, tá na internet, a gente vai ver na minha página, no meu Instagram, na Alessolto ali, sai na bio, tem a minha página, alessolto.com, tem uma série lá chamada Zapata nas suas entranhas vivemos, que é um trabalho que eu fiz dentro do metrô, que leva o nome de Emiliano Zapata, na estação do metrô, que loucura, né? Como a vida é, né? Na ocasião, eu expus esse totem em homenagem a Emiliano Zapata, junto com o trabalho de 2009. Por uma coisa de destino, as duas exposições ficaram juntas, de coisas totalmente diferentes. E aí eu fiz aquele ciclo, né? Eram 10 anos ali, de 2009 a 2019, entre a primeira e a segunda peça. E eu aí me senti assim, super assim, realmente tem uma trajetória aí, beleza. Eu fiz as fases com essa questão do início que eu tinha ficado assim, sei se eu poderia estar aqui, e é isso. Coisas que vão acontecendo na vida que vão confirmando, né, que teu caminho tá ok, né, tá beleza, tá indo bem, eu acho. E teu contato com o pessoal lá libertário, anarquista? Da gráfica, assim, dentro da gráfica, o meu contato com eles é muito bom, assim, até porque, como eu falei antes, né, eu tenho essa pegada muito rua, eu sou muito da rua. Então, pra mim, assim, não tem nenhum problema. Por exemplo, uma das coisas que eu falei também lá no Raimundo, que eu acho muito legal, nos laboratórios ou oficinas, né, de gráfica no México, a pessoa toma cerveja assim no gargalo, né? Em bar geral. E isso é uma coisa que pra mim não rola na Paulista? rola assim, né? Vai rolar, todo mundo bebendo no gargalo. E pra mim isso é muito comum, porque eu sou de Padre Miguel, a galera tá muito tranquila, né, em relação a essas coisas. Tem muito modo, assim,
Imagina, a gente não tem essa coisa de um talher, vai de um lado, do outro, ou, sabe? Tudo muito direto, assim. Então, pra mim, cheguei lá e me adaptei super bem, assim. Foi super legal. Eu sou niteroiense, vereador, né? Espelhei uma vereadora quando ela subiu para Campinas, mas a minha escola é uma cidade. É que a nossa cidade é inovadora, né? Foram Mas 3 carnavais, né? Tem a época de Castor de Andrade, e a paradinha, né? A cidade inventou a paradinha. Olha, e o casal lá de carnavalesco, todos sempre inovavam. Deixa eu ter relação com o carnaval, escola de samba. Cara, quando eu era adolescente, Trabalhou em barracão. não trabalhei em barracão não, mas quando eu era adolescente, eu te falei que eu tocava em banda funk, pós-funk, a gente acabava de ensaiar assim e ia pra quadra da mocidade pra ver a Bom, né? E tudo com camisa assim, de Buzz Cops, de Ramones, eu ia falar pro... Isso é muito Brasil, né, cara? É. Então, assim, a questão do México, e quando eu chego no México, sabe, eu chego com todo um background de, porra, de morar em Padre Miguel, de transitar nessas culturas diversas, né? De transitar desde o punk até a escola de samba, sabe? Então, assim, eu lembro de uma coisa que no México a pessoa perguntava pra mim assim, você estava na cidade do México, quanto tempo das festas, né? Tanto tempo. As perguntas minhas até parece até que eram decoradas. Né? E por que você está aqui? E não sei o que. Uma das perguntas era assim, você não tem medo de estar aqui, não? Eu falei assim, pô, cara, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Padre Miguel, do Rio de Janeiro. Aí a pessoa ficou assim, sabe? Então, assim, foi tranquilo pra mim. E até foi um lugar que me abraçou muito, que eu senti uma transição, assim, não tão brusca, sabe? Ir pro México, assim, foi uma cultura também muito festiva, uma cultura muito gostosa. Falando sobre anarquia e Flores Magón, né, que você falou agora há pouco, eu sou apaixonado pela história do Flores Magón, né, um cara que foi muito perseguido, foi uma vida muito dura, né, ele foi perseguido, preso constantemente. Tem um lugar que eu tive o prazer de ir lá, de falar com o neto do Flores Magón, que é o Elico de la Uisoque, que é um ateliê no centro da cidade do México, que agora está passando por uns problemas, eu tive um momento bom. E que o neto dele tem resistido, assim, Diego Flores Magón, tem resistido para manter esse espaço a pique, né? Porque é uma região que está com muito problema de decadência, né? Degradação, assim, muito abandonado, o centro da cidade do México, uma parte de gente ficou, mas outra parte não. E falando sobre o tema de hoje, acho muito legal nessa questão da insurgência, porque o México também foi um lugar onde eu me relacionei mais com essa questão, né? A insurgência no México é algo muito forte, né? Você tem no México uma parada de uma estação de metrô que se chama Revolução. Opa, Revolução. Isso é bom, hein? Vou lá no Metro Revolução. Acho que isso nunca aconteceria no Brasil, né? Metrô Revolução. Sabe? Metro Revolução, tem outro metrô que é Emiliano Zapata, tem paradas do metrô que tem nome de Flores Magón. Ricardo Flores Magón de ônibus. Hoje eu estava ouvindo um depoimento de anarquista que tem um comenta assim, da Revolução da Rússia e o rapaz pergunta, é tipo um podcast, no México, na Espanha, a anarquia na Rússia, na Ucrânia era muito forte. Aí ele pergunta por que ela foi aspas pra caramba, não gosto, mas tem que botar muitas aspas, saindo da circulação do pessoal, assim. Mas eu acho que o capitalismo é o primeiro origem. E depois o Lenin, Marx, não sei o que, e também desde o Bakunin. Porque tem um documentário que eu assisti, eu e Márcia, assim, que quando foi perceber a potência da anarquia no México, é muito grande. Só que os próprios anarquistas, nós não cuidamos de passar essa coisa para frente.
Aqui no Brasil todo mundo hoje é comunista. Não tem nada contra os comunistas, meus amigos todos são comunistas hoje. Eles comem criancinha. Comem criancinha. Sem cebola. Agora, depois que eu comecei a me declarar anarquista mesmo, estudar, aí eu começo a me aproximar de uma rede anarquista, de grupos de estudiosos, mas eu estou com 70 anos. E boa parte da minha vida eu não tive contato com nenhum pensamento formal, anarquista, nem livre. Não sabia que era Pol Pot, não sabia o Flores Magón, não sabia que nem sabia que a Revolução Mexicana tinha uma pegada anarquista. Porque, assim, voltando um pouco no tempo, falando do México, né? Eu falei que eu tive a maior avenida das Américas, que é no centro da cidade do México, é a Avenida Insurgente, que abrange toda a cidade do México. Então, falando sobre anarquismo, é importante também falar sobre esses pais, né, da insurgência. Não só México, né, da América Latina, vamos falar assim, para abranger também o Brasil, né, que são Francisco Pavón Morelos, né, Hidalgo, Miguel Hidalgo, dois mais importantes, né? Que, por exemplo, as ações que eles fizeram, por exemplo, a grande que eu sou, fico assim, pô, de cara com esse acontecimento, né? Quando o Morelos ele fecha o porto de Acapulco, quando saíram as mercadorias para a famosa nau da China, né? Que eram os navios que eram carregados de material, davam uma volta ali por cima e iam em direção à China, passavam pela Espanha e depois faziam comércio com a China, saindo de Acapulco. A grande pancada na cabeça da coroa espanhola é quando o Morelos fecha o porto de Acapulco e não sai mais nada daqui. Não sai nada. Então, assim, e o Hidalgo também começa a articular ali dentro, mas assim, o Morelos ele é incisivo, assim, eu tenho maior orgulho de morar, de hoje ter uma conta de luz no meu nome que diz Estado de Morelos, eu moro no povoadozinho chamado Emiliano Zapata. No estado de Morelos. Então, assim, antes, para entender o anarquismo mexicano, né, você tem que entender também todas essas pessoas que vieram antes, né? E para entender também essa pegada da gráfica, essa pegada guerrilheira da parcela da arte mexicana, entender todo esse processo de independência do México, que é 15 de setembro, é uma festa nacional, tipo assim, parece o Natal no Brasil. Entendeu? Você tem muita festa, por exemplo, na varandinha lá do Palácio Nacional, ele dá o grito, ele repete o grito de Hidalgo deu, ele toca o sino, enfim, uma coisa muito potente. O que você pode dizer em arte lá e o que você produz lá? Porque senão eu vou ficar com a nossa anarquia aqui e não aproveita a tua presença como artista. Falando de arte, né, de arte, eu acredito que o meu trabalho de arte ele é bastante anárquico, assim, no sentido dos materiais também, sabe? E quando eu fui para o México, foi muito interessante também me posicionar lá, né? Porque assim, minha pegada, eu tenho muita pegada neoconcretista, que é o uso do material, um movimento forte aqui no Rio. Exatamente, e as pessoas não entendiam muito o que era isso, né? Como um concretismo que considera o corpo, sim, aí, mas é por aqui, porque a gente estava ligado ao sensorial, né? Eu fica dizendo, ao suprassensorial. E as pessoas estavam assim, eu dentro do ateliê de gráfica, né? Assim, tudo é muito bidimensional, né? A impressão no papel, para colocar moldura. E a minha ideia é que já explodir, aí o neoconcretismo você expandir. E o que eu gosto de fazer é explodir a moldura, explodir o quadro, sabe? Colocar pelo chão e vai embora, e vai lá para a esquina e vai embora. E aí eu senti no início assim uma falta difícil de comunicar, né? E aí com o tempo, assim, eu fui me afirmando ali. Eu lembro de uma exposição que eu fiz, chamada Fabuloso, que é um produto de limpeza lá do México, que é um produto feito de desinfetante, né? Que tem uma gráfica assim, muito marcada, muito famosa, tipo um homo, tipo a logo do homo aqui, né? Que todo mundo sabe, olha ali, é homo. E eu trabalhei com uma caixa de Fabuloso, uma caixa de papelão, cortando ela em várias formas e reorganizando.
eu lembro que teve um cara que foi na minha exposição, assim, um pintor assim, hiperrealista, né? Por exemplo, o México também tem isso, né? Tem uma escola que é muito hiperrealista, técnica perfeita, hiperrealista, aquela coisa, mas isso é um bidimensional que pra mim não interessa. E aí eu senti que o cara ficava assim, dentro da exposição ele me conhecia já, né? Mas nunca tinha visto meu trabalho. E durante a exposição ele ficava assim bem incômodo. Incrédulo. Ele falar pra mim assim, o que você tá fazendo? Incrédulo, incrédulo. Inquieto. Eu senti que ele queria falar pra mim assim, isso não é arte. Em algum momento ele falou isso pra mim, sabe? Mas ele não falou e tal, e enfim. E aí eu também nem puxei muito papo, deixei ele lá com aquela cara, eu continuei fazendo minhas coisas. Então assim, com o tempo, cara, foi sendo. A minha pegada foi sendo aceita pelos mexicanos, sabe? O uso dos materiais e tal. Mas também tem uma escola, a Escola de Arte Contemporânea do México também, cada vez mais se debruça sobre o neoconcretismo, entende? E também começou a ficar mais famoso o neoconcretismo. Né? Eles começaram também a entrar mais em contato, por exemplo, o Abraham Cruz Villegas, que é um trabalho que dera o neoconcretismo. As próprias pinturas, algumas pinturas do Cisco Jiménez, né, que é um que faz desenho e pintura, que trabalha com madeira, que é um cara que eu gosto muito, também vai por aí também, sabe, utiliza materiais assim, moldura que ele acha na rua, coisa. Então assim, também tem uma dimensão aí, mas a galera da gráfica que eu me relacionei primeiro, é difícil. Então eu estava muito interessado em entender mais sobre a gráfica e sobre essa questão da pegada anarquista na gráfica. E aí eu frequentei esse ateliê. E aí eu me sentia assim, tipo, meio assim, mas ao mesmo tempo alguns me abraçavam, né? Então assim, eu fui surfando nessa realidade ali, entre repulsas e abraços, eu fui indo. Essa questão de aproximação, distanciamento, era mais pela técnica ou pelo pensamento do brasileiro, ou do Padre Miguel, que eles são anarquistas. Tanto que o Padre Miguel, porque eles não sabiam muito de onde eu era, né? E algumas pessoas também acham que eu não sou tão brasileiro, acham que tem cara de italiano, tem cara de argentino, mas argentino você não. Até isso é legal, tem essa pergunta, né? Antes que você é, aí eu abri a boca e falava assim, argentino você não é, você não falava caixa, boludo, não falava essas coisas, ele falava, é italiano, é não sei o que e tal. Aí depois falava, brasileiro, eu falava, não parece brasileiro, enfim, então não chama de se imaginar. E o brasileiro também é uma interrogação, né, cara, fora. Porque a gente é uma mistura de tanta coisa, né? Assim, pode ser qualquer coisa. Qualquer passaporte brasileiro você pode pegar porque sai para o mundo inteiro. O Brasil é enorme, né? E assim. Agora você falou uma coisa legal do Ninho Deus, né? Que a Cara, ela ficou impressionada e ela me contando, eu fiquei mais impressionado. Agora tem uma dimensão muito interessante no México que a gente pode encontrar aqui também dos cultos, por exemplo, da Umbanda, que é essa questão assim, da teatralidade. Né? Tem muita teatralidade, dentro dos mortos também, é muito teatral, né? O cenário, aquela coisa, as cores, né? Tipo assim, no amarelo. As pessoas. As pessoas. Tudo, as pessoas são muito. Tipo assim, eu tô vendo um amarelo aqui do meu lado, a câmera não vai pegar assim. Mas esse mesmo amarelo no México ele é 5 vezes mais forte que esse amarelo aqui. Os pigmentos são assim, explodem. A Márcia Filha fez Belas Artes, composição interior, e a Márcia, assim, apaixonada pela Frida Kahlo, aí pediu a nossa filha que fizesse a reforma, né, do apartamento e as cores da Frida Kahlo. Da casa. Da casa. Só que o amarelo não foi. Assim, o azul também foi quando ela foi ao México e viu as cores lá, aí eu que é outra história. E aquela cor que chama fuchsia, né? Fuchsia, F-U-C-H-A. Fuchsia é um tipo de rosa com magenta, com roxo, tudo misturado, é uma explosão. É muito colorido. Tudo é muito colorido. A comida é colorida. Eu morei do lado da casa da Frida, né? Por um ano. Eu morei bem do lado da casa da Frida. Podia ter ido te visitar. Aí eu fiquei lá um ano, foi uma coisa bem legal. Então a minha dinâmica de arte
tem ancestralidade, depois de cigano e tal, foi me levando para uns lugares assim inacreditáveis, né? Quando eu vi, eu falava assim, pô, tô morando lá na casa da Frida, nunca imaginei estar aqui. O pessoal quando chegava e me visitar falava assim, onde que eu te vejo? Eu falava, minha rua é um pouco complicada, eu te vejo na frente da casa da Frida, a gente vai lá pra casa. Olha, o ponto de referência era lá. E depois as coisas foram me levando, né, cara? E assim, E os Estados Unidos? Você esteve lá também? estive lá, mas eu já fui atraído um certo tempo de ficar um tempo de ir pra lá e ficar um pouco mais assim. Califórnia eu acho legal. Califórnia é quase que Saquarema, assim, para quem surfa. O meu sobrinho morou na Califórnia, morou em Nova York. Nova York, ela é um Estados Unidos à parte. Eu expus em Manhattan, né? Eu expus em Manhattan, foi legal. Metrópole uma exposição lá. Mas assim, não me adaptei não. Eu acho que o Califórnia é legal até por causa da cultura mexicana, né? Que é esse mexicano que não. De repente nunca foi ao México, porque foi pequeno com os pais, nasceu lá. Que é muito legal, né? Que tem essa coisa da linguagem chola, né? O poncho, né? E aí temos o símbolo da mexicanidade como elemento de pertencimento, né? A Virgem de Guadalupe, a Santa Morte, aí tem uns grafites gigantes, mas às vezes o cara nunca nem foi e nem fala espanhol. Mas enfim, é se descobrir. Como tem muita gente também que é negra ou indígena e não se via como indígena nem como negro e agora se vê. Como a exposição que você fez em Manhattan? Era pintura, instalação? Foi gravura, foi pintura mural grande, e foi um objeto manequim com uma cidade de papelão, uma espécie de ilha que roda e tal. Multimídia total. Na pintura saíam uns fios assim, que conectavam com uma antena no segundo andar da avenida. Era um trabalho muito antigo. As próprias gravuras eram as PAs, as provas, que eu fui manipulando, que eu fui fazendo integração nas PAs. É um barato, porque a gravura, a xilogravura é a primeira, depois vem metal, litro, mas é para múltiplo. Só que a gente vive num país que ninguém compra porra nenhuma. Então, interferir, você tem o processo da gravura, o gráfico é bonito. Eu já fiz também, eu fazia estilo. Então, no espaço em branco, já planejava. No espaço em branco, eu saía pintando, aquarelando, porque assim, teve vocês falaram muito de gravura lá no tripé. Teve uma verba da gravura em 78, 80, aqui para ligar, e foi até o próprio Frederico Moraes. Mas depois foi diminuindo, aí vou chegar numa pergunta assim que mercado, o que você acha de mercado no Brasil, no Rio, aí pode dizer para o México também, com a experiência de É que no Rio eu fui na época representado por 3 galerias. Primeiro eu fui artista da Amarelo Negro, na época que estava a Áurea e a Nara, duas estavam no início, né? Na verdade elas estavam meio que já saindo da sociedade. Eu peguei a transição ali, acho que foi legal, peguei elas na galeria. Depois eu fui para Porta de Vila Seca, no Rio Jaime. E logo depois do final, rapidamente, eu passei por um projeto assim que já acabou, que não tá aí. Bom, Amarelo Negro também acabou. Que ano era esse? Não, esse Amarelo Negro foi 2010, 2010. Porta de Vila Seca foi 2012. Recente. E depois eu fiz uma exposição só, que não, também não fui tão representado, numa galeria chamada Uma, que era o pessoal do Arte Rua, uma coisa mais de arte urbana. Arte Rua eu cheguei a ver uma grande exposição. Eu fui lá no espaço deles, tá, uma exposição só e tal. Onde era o Nem espaço considero que eu fui representado, assim, foi muito rápido, eu fiquei meses. Mas tá. Vai estar, né? Mas quem eu considero que eu fui representado mesmo, assim, foi o Amarelo Negro e o Jaime, o Porta de Vila Seca. O que eu acho do mercado, eu, na verdade, tive boa experiência assim, né, com o mercado de arte do Rio. Quando eu fui pro México,
Eu fiquei um tempo sem dali trabalhar com galeria, mas agora ele tem uns 5 anos que eu estou na CEU aí no texto, né, de neocódices e expedições, já foram por uma galeria que me representa, eu acho, na Casa lá. Porque você tem um contrato com a galeria? Não, é muito tranquilo, é muito suave, né? Não tem contrato. Mas tem sido bom, muito bom. As últimas exposições, não, pode ser não foi muito boa de venda, mas expedição sim, foi legal. Muito boa. 40% de exposição, sabe? Bom. Fui me posicionei lá e teve uma coleção de um hospital famoso lá, né? Que chama hospital lá, que eles são colecionadores de arte também, chamada ABC. E tem outras coleções particulares também. Aproveitando que o Renato voltou, eu estava falando. Saúde, Renato. Eu estava olhando também sobre insurgência, revolução de insurgência, depois até eu passo ali, que é dos anarquistas de São Paulo. Mas a ideia de fazer aqui a segunda insurgência, eu morei aqui, aí não tinha nada, a gente foi vendo tudo mudando, o tio Potó era pequenininho ali na frente, aí depois veio o vestibular. O Potó era Potó? Era Potó. Tipo, o Potó eu não conhecia, mas Potó ficava ali assim. Aí fiz muita bagunça aqui. Muita bagunça. Mas aí a gente voltou e a Márcia sente muita saudade do tempo que a gente morava aqui. Nós já recebemos o Renato. Posso corrigir você? Pode. Você não fez bagunça. Você fez intervenções. Eu fiz bagunça. Não. Você fez intervenções. Bagunça é o que é hoje. Tá. Entendeu? Bagunça é o que é hoje. Nem balbúrdia. Mas é bagunça. Foi bom assim porque com essa ideia assim, de 50 anos da minha carreira, eu sou niteroense, amo a minha cidade, sou muito grato, então quando eu falo assim, estou fazendo 50 anos, é para homenagear a cidade que me deu muitas alegrias e continua me dando, mas voltando à insurgência. Aí o Renato, a gente veio aqui visitar numa quintareira, e a gente propôs a ele fazer o que ele está fazendo, um bate-papo insurgente. A ideia é o que você já falou. De repente, voltar com fanzines, estilo Jornal do Poste, aqui do Ricardo Pimenta. E a gente está pensando em fazer uma feira, por enquanto o nome é Quinta-feira Insurgente. Para pegar o menino, fica nesse cantinho aqui, só provocando, vai ser uma galera mais anarquista, mais gravuras também. Enquanto o Renato estiver por aqui, a gente vai provocando, porque estou falando muito de Niterói, frequentei o Rio, mas a cena, tanto da arte contemporânea quanto do hip hop, street art, ela deu uma caída muito forte. Eu acho, aí puxando você de novo para o assunto depois que eu fiz, o artista, ele está com uma provocação muito acomodada. Quando você vai para o México, você vê lá o mexicano revolucionário, insurgente, com uma gráfica extremamente atuante, o povo, ele tem essa veia, né, revolucionária. Aqui a gente passa por um período muito ruim. Mas uma coisa também que é importante falar é que também essa questão também pode ser bastante utópica no sentido assim, na arte eu vejo que tem essa presença assim, na pegada. Lá, por exemplo, no próprio México também é um fenômeno mundial, né, das grandes cidades. Tem muita gente também que está totalmente maniatada, assim, presa ao trabalho, né? Ao trabalho, uma vida sufocada pelo trabalho. É importante também dizer que o mexicano ele é o que tem menos CLT do mundo. Tem menos direito trabalhista, não tem direito a férias. Quando conheci algumas pessoas, eles falavam, como se chama vacaciones em português, né? Vacaciones, férias. Aí falou assim, legal. Aí depois ele veio falar pra mim assim, pô, eu vou ter férias. Aí eu falei assim, vou ter férias semana que vem.
Mas quanto tempo você vai ficar? Fim de semana. Mas assim, mas assim, o conceito de férias não são 3 dias, não. Não é fim de semana, não. Isso é dia livre. Férias é tipo quando você tem pelo menos 2 semanas ou um mês, né? Você pode considerar férias. Então assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma dimensão, né, do anárquico, do revolucionário, no México, você também tem lá a galera oprimida, amassada por falta de leis trabalhistas que é cruel, né? Então, mas isso é parentesco com o irmão, brother deles, né? Eles copiam o modelo da cartilha. Eles rezam na cartilha e copiam literalmente o modelo norte-americano de trabalho. Muitas coisas, por exemplo, beber cerveja na rua, não pode. Por que não pode beber cerveja na rua no México? Tem nos Estados Unidos. O modelo americano, o modelo norte-americano é copiado. É subjugo mesmo. Agora é muito louco também essa questão, porque assim, o México copia os Estados Unidos e a Guatemala, El Salvador, tudo a gente copia o México. Então na verdade é uma cópia da cópia. Mas aí a cópia da cópia vai se fragmentando, né? Legal. Eu gosto de um grupo, eu esqueço o nome, não sou muito bom agora, Data de nome, mas é Cague 13. Muito bom. A Calle 13 eu acho que é português. E eles são extremamente. É um rap. O frente ali, eu não lembro o nome, mas ele É o residente. Ele manda muito bem. E quer dizer, já é mais antigo assim, mas é um espírito muito. Eles cantaram em Havana, cara. Tem um vídeo deles assim. Tem América Latina, que é do Peixe. Quando chegar pra gente aqui umas bandas, ultrapassa essa bolha, né, do idioma, né? Tipo os orixas também foram Orixas, famosos. muito bom, orixas cubanos. Essa questão da língua, né, que cria essa barreira, né, entre a gente, né? É inimaginável pensar que o brasileiro, com tanto país de fala hispânica do lado, não prefere falar primeiro inglês do que espanhol, né? Assim, não significa, muito fala também a língua de colonizadores, beleza. Seria mais interessante falar de Mapuche. Pois é, você me lembrou uma coisa que eu ia comentar, assim, 50 anos do Gaia, então tem 5 décadas aí. Muito pouco eu conheço da cultura mexicana, da arte mexicana, e eu frequentava o humano nos anos 70 e não tinha acesso. Quando você falou do México, da gráfica, eu fiquei assim, puxa vida, eu tenho que chamar o Alê, porque a gente vai meter uma cunha e vamos. Eu sempre procurei fazer essa ponte, né, entre o México e o Brasil. Em Porto Alegre eu levo muita coisa do Brasil, falo muito. Eu tenho até uma exposição de um recorte, né, de cultura brasileira, mas eu não cheguei a expor, mas estou cada vez mais próximo de expor isso. Cada vez que eu volto, eu vou levando coisa. Desde embalagem de produto, até chaveirinho, sabe? Coisa assim, um recorte cultural explicando o que é aquilo. Eu fiz um print screen de umas fotos, posso botar aqui na frente? Mas Tirei por que do Instagram. Você vê, quer dizer, se é que você observa isso, será que existe isso? Pegando aqui o gancho do Luiz, esse distanciamento cultural de um México com o Brasil. Porque eu concordo também, eu não enxergo muito a América Latina subindo até os Estados Unidos. Eu não enxergo muito esses países. Eu tenho uma conexão ali com a Argentina, Uruguai, até o norte da Amazônia. Fazer um vídeo. Na verdade eu não acho, eu vejo comprovações disso em produções, sabe? Vocês entrarem naquela página Netflix, naquela plataforma, tem uma série que se chama Rompam Tudo, ou Quebrem Tudo, não sei o que diz em português. Em espanhol é Rompam Todo. Vamos quebrar essa porra toda. E se você ver essa série, é por aí, né? Mas se você ver essa série, é muito sintomático, né? Assim, eles fazem um voo, eles trabalham com um mapa da América,
né, da América Norte, Centro, Central e Sul, continente americano. E o que eles fazem, cara, eles vão mapeando assim, em tal anos 80, tal banda fez isso. Aí pega o aviãozinho, vai assim, México, aí daqui a pouco ele fala assim, ó, Xion, Argentina, aí fala assim, Xion, Chile, Xion, passa pelo Brasil, vai lá, Porto Rico, Xion, Cuba, e nunca considera o Brasil, sabe? Se você escuta a musicalidade, você fala, pô, é uma legião urbana, sabe? É muito parecido. Mas assim, o que eu considero, eu acho que é o idioma, né, cara, que distanciou a gente. O idioma, a gente conhecer. Mas será que foi o idioma Eu ou acho até que não. mesmo o processo cultural Eu acho que o Brasil, em muitos lugares do mundo, não suportam o Brasil e acham que o Brasil é uma terra indígena, né, de índios, ignorante, incapaz de fornecer alguma coisa de útil. Europa, isso é nítido em alguns países europeus, a América, acha que a capital brasileira é Buenos Aires eu acho que isso foi até agravado nos últimos 4 anos, né, pela ignorância que reinou, mas eu não percebo. Portugal não gosta do Brasil. Eu até entendo. Se você me permite um comentário, a música do Milton Nascimento, que ele canta, não sei se é dele, ficar de costas para o Brasil não vai fazer ninguém melhorar. O brasileiro ficou de costas para a América Latina. Isso aí é claro. O Yuca também tem uma frase que fala isso, de frente para o mar e de costas para o mundo. Pois é, porque as ditaduras todas foram cruéis. Vários processos aí, ditadura. Mas o Brasil sempre ficou, recentemente, alinhado aos Yankees. E o Brasil Aí o latino-americano não vai ver como uma nação amiga. a questão de não considerar. Mas a ditadura dos anos 60 foi toda a América Latina. Sim, mas eles continuaram mais unidos do que nós. Mas tem um caso, uma Eu não questão sei aí. se é tão simples assim. Talvez você, desculpa, Ale, cortar, mas talvez você esteja colocando uma coisa que realmente você está respondendo a minha questão. Não, estou respondendo, mas não, assim, pega só uma coisa assim, a América Latina, primeiro, é colonizada pelos espanhóis, então é uma unidade muito grande. Nós tivemos franceses, holandeses, portugueses, mas o Brasil... Mas o modo de colonização é totalmente diferente do nosso, né? Porque são países, territórios pequenos e fragmentados. Cada país daquele, os hispanos, eles representam o Brasil, é uma coisa continental que é quase o continente inteiro. E aí também deu essa ideia pra gente de auto... Como é que é a palavra? A gente é autocentrado. Né? O Brasil tem tudo, não precisa me comunicar com ninguém, então tem tudo aqui dentro. Mas vou chegar, quero te ouvir, Renato. Não. É assim, a gente sai daqui do Brasil e vai dar porrada no Paraguai, vai dar porrada em todo mundo. O nosso grande herói é quem foi lá a serviço dos outros. Sim. O nosso grande herói é um assassino. Nosso grande herói é um genocida. Então fica difícil a América, né, latina, espanhola, né, castelhana, gostar do Brasil. Porque o Brasil é quase imperialista. Não, e dizem que nós não somos latinos, né? Dizem que nós não somos latinos, nós somos latinos. O brasileiro não é latino, né? Eu só queria acrescentar um pouquinho para te ouvir. Não, eu acho que você colocou aí algumas coisas interessantes, porque o fato de nós termos sido genocidas dos países do Cone Sul, basicamente do Cone Sul, matou uruguaio, paraguaio, foi dizimado. Cruel. Caxias é um assassino. Caxias é um assassino. O pessoal do norte, da América do Sul, do norte, estão distanciados realmente do Brasil, porque era mato, né? Era a floresta entre eles e nós. Quando a gente sobe, continua sendo floresta. E aí tem a divisão das ditaduras,
As ditaduras não queriam que se nós nos falássemos, né? As ditaduras de lá e as de cá. Né? Os regimes não tinham interesse na união dos povos, porque imagina se a América do Sul e Central se unem num movimento só, nossos brothers não iam resolver a solução. Foi Então, muito desarticulado. eles têm um papel, a América do Norte tem um papel fundamental nesse processo desagregador, Bandeirantes. porque não interessava aos Estados Unidos, né, que nós nos uníssemos. Interessava à América do Norte a divisão, porque dividir para conquistar é uma verdade. Depois que trabalham com os três mais potentes, os dois mais potentes que é o México, o Brasil naquele plano que envolve o Disney, né? Daquela Exato. Zé Carioca com aquele galo. Exato, os três exato, amigos, exato. E aí você divide realmente. O Brasil não se articular com a Venezuela, por exemplo, é um absurdo econômico incomensurável, porque os caras têm petróleo com muito mais facilidade do que nós. Eles vendem gasolina a 5 centavos. Não é à Imagina toa era que o você- americano estava de olho na Venezuela. Né? Exatamente. A América do Norte é o grande Não é à mal, toa. é o grande câncer das Américas, porque ela quer a hegemonia dela em detrimento de todos. Não é só não. E aí você tem. Na obviamente, Europa não também. só o Brasil. Não, porque a Argentina gosta, né? A Argentina gosta de ser chamada da Inglaterra da América do Sul. O argentino gosta desse título de ser inglês. Nossos ancestrais chegaram de barco. O argentino gosta disso. Mas você tem uma divisão muito grande. Eu acho que talvez seja exatamente por isso. Porque interessa ao grande irmão a dominação parcial de tudo. Porque é mais fácil você controlar o governo ali, o governo aqui. Você vai lá e bota um Bolsonaro lá no canto. Você vai lá e bota um outro, eu não conheço os Bolsonaros de cada um, porque todos têm Bolsonaro. Então, não é exclusividade É um nossa. movimento da extrema-direita, né? A Espanha acabou de ganhar, a direita acabou de ganhar a Espanha. É inacreditável. Me explica isso. Inacreditável Não. isso. Inacreditável. Márcia, eu cada vez compreendo mais isso. E a Espanha tem um movimento anarquista fortíssimo. Né? Não, a Espanha tem um movimento de divisão. A Espanha tem um movimento de divisão dos bascos com o espanhol. Assim, falando sobre ser brasileiro fora, assim, dentro desse contexto da arte, tudo, eu não falar o idioma e tudo isso. No início eu passei umas situações assim que eu sentia que eles eram meio perversos comigo, assim, de e tal, o que é isso? O que é isso? Brasileiro. Mas por outro lado, as pessoas assim na rua, essa que eu falava que era brasileiro, eu sempre vi aquele imaginário da Pelé. Copa de 70, né? Pelé. Que, não- Sempre. que ganharam de uma maneira assim, né, espetacular, né? E aí tem aquela coisa, não sei o que, eu vou tomar uma cerveja pra você, vem cá, não sei o que. Samba, futebol. Pelé. Não, eles falam de Pelé. Pitoresco, né? Mas lá eles têm um carinho grande por, não sei, por identificar que o brasileiro é legal, né? Boa, e aí depois atualmente, assim, depois de 10 anos, eu tenho 10 anos já Isso é mesmo. lá, né? Eu tenho uma carteirinha que diz que eu sou residente permanente, então eu posso entrar isso aí a hora que eu quiser. Mexicano não, nunca você. Aí me chamar de mexicano não O gosto. Renato estava falando e você agora, quem quiser perguntar, manda pergunta que a Deise vai botar ali e falar pra gente se a Deise quiser fazer. Mas a gente falou do Vitor Jarra, falou do Caia 13, vários músicos. E aqui nós tínhamos o Chico Buarque, que era o contato com o Mercedes Sosa, na música. Ele era um grande embaixador para trazer essa América Latina para Milton Nascimento, para cá. Mas vou ficar quieto, senão eu vou Você começar quer o quê? Que eu faça uma pergunta qualquer? Vai, Deise. Eu fico assim curiosa, assim, por exemplo,
porque ele mesmo falou que ele não consegue viver só da arte. Aliás, quem que consegue viver só da arte, né? Muito difícil, né? Mas assim, em termos assim, políticos, assim, comparando com o Brasil, de ajuda, de auxílio aos artistas, você vê assim que eles ajudam mais ou não tem ajuda nenhuma? Como é que é essa? São algumas bolsas importantes, claro. Mas assim, tudo fica mais concentrado na cidade do México. Mas enfim, a nível nacional, mas assim, os artistas da cidade do México acabam ganhando mais. Mas tem bolsas importantes, tipo o FONCA, que é um programa de apoio, né? Tem o FONCA, tem outras bolsas, mas o FONCA é mais importante. Mas na verdade, muito pouco. Mas você acha que é menos do que aqui? Muito parecido. Muito similar. Agora o Brasil está num momento mais interessante, eu acho, que o México. Né? Com o Paulo Gustavo. Como vai ficar aqui pra gente, se Deus quiser. Com essas leis que já vem de um tempo. O México continua ainda muito pregado. A América Latina É pobre. A gente tem que entender uma coisa muito clara. Arte não é para pobres. Infelizmente, a arte devia ser para todos. Mas a arte precisa de um Estado rico, porque a arte precisa de mecenato, sempre foi assim. pode acessar isso. Exatamente. A arte precisa de um mecenas. Isso sempre existiu. Era a igreja, eram... O Estado nunca foi um bom mecenas. Não, eu discordo. O Estado sempre foi um bom mecenas. brasileiro? Não, Brasileiro, olha só. brasileiro. Eu não vou dizer Estados de qualquer lugar, porque é muito complexo isso. Porque no Brasil, eu gosto de dizer que a política cultura de Niterói é amigo dos amigos. Mas no final, a política de cultura do Brasil é muito amigo dos amigos. Isso é uma característica. Talvez porque não tenha tantos recursos. Você pega uma Secretaria de Cultura de Niterói, tem um recurso de 30, 40 milhões por ano. Você pega a Secretaria de Assistência Social, tem 200, 300 milhões. Sabe, é assim, um disparate muito grande. E não necessariamente uma precisa de tanto dinheiro assim e a outra precisa de tão pouco. Você pega o Ministério da Cultura, tem um orçamento pequeno contra o orçamento da educação. Ah, mas a educação é importante. Porra nenhuma, cultura é importante. A verba destinada é pouco. Eu vou aproveitar Na a pergunta da na Neide. Europa, existe mercado consumidor. Você tem famílias e pessoas que compram. Eu vou pegar a pergunta da Deise, que aí vem meu testemunho, eu não sei quando, eu sou ruim de data, então vou dizer o nome do prefeito Jorge Roberto Silveira, que fez um encontro com Cuba para agradecer o apoio que eles deram. Nós teríamos uma pandemia de dengue. Aí fizemos um encontro com toda a cultura cubana que veio para cá, acadêmica até dança, tudo. E aqui no meu ateliê, aqui ao lado, eu me encontrava com os artistas cubanos. Então cheguei ao ponto. O outro modelo não capitalista e comunista, né? Fidel Castro, ele criou o Instituto de Bens Culturais, que o Jorge Roberto ia me colocar como presidente, mas acabou não criando esse fundo de bens culturais. Então o cubano, a Deise está trabalhando bem. Aí chamou a atenção do Estado. O Estado vai lá e compra uma cerâmica pintada por ela. Aí ela continua, eu vou lá e compro outra. Aí chega um momento que eu já tenho por mês umas compras, assim vai te ajudando. Independente de você trabalhar no campo, cortando cana, na universidade, ao ponto de chegar, aí foi uma exposição que eu estive. É um prazer, eu tive um prazer enorme de receber o Eduardo Munhoz Bar, que era o Patrimônio de Cuba. Ele fez mais de 400 cartazes do cinema cubano. Ele era o patrimônio de Cuba. Então, um modelo diferente do modelo capitalista de mercado. O Larinaga é um filólogo, você imagina, um filólogo.
eu tenho um trabalho dele aqui em casa e tinha outro que era Vitor Lara, se eu não me engano, que ele chamava de cangaceiro cubano. Então o modelo que eu vejo, que a gente está falando de insurgência, de anarquia, e até do comunismo, né? É um outro modelo. Agora, dialogando, mas terminando. Como eu estive em contato com o Sistema Nacional de Cultura, do Ministério da Cultura, com o Joca Ferreira, nós temos 5 regiões. 5 regiões. Você tem a cultura do ribeirinho, e você tem a cultura do niteroense, de Padre Miguel, de São Gonçalo, e lá do sul, e lá da puta que pariu. Baixada, então é muito difícil. Quando fala assim, o eixo Rio-São Paulo, lá em Brasília, eu falei assim, olha, eixo Rio-São Paulo é cidade do Rio, cidade de São Paulo. Macaé, São Gonçalo não está incluído nisso. Oiapoque, Chuí não está, Roraima não está. Porque na verdade não é um eixo, né? Quando você faz isso, você sai da tese de eixo, você passa para a tese vicinal. Né? Aí que é uma dos caminhos que eu via, é acesso. Como é que você leva a Elixir, como é que você leva a Bessou para o interior do Amazonas? Mas é fácil, bota lá, aí chega lá. A estrada não tem asfalto, não tem secretaria de cultura, não tem fundação de arte, não tem museu e não tem profissionais. A classe trabalhadora da cultura não existe em todo o Brasil. Essa precariedade também ela é muito comum no México também. Pois é. Por exemplo, eu acho que eu estou provocando o Museu da Estampa, o MUNAI, que eu falei agora, que eu fiquei super feliz, né? O Museu Nacional da Estampa e tal, mas assim, infraestrutura... Mas, gente, isso não é um privilégio nosso. Se você sai daqui para a América, que é o templo de tudo, você vai para Nova York, você tem pelo menos uns 4 museus importantíssimos. Mas se você vai para... privado. Não importa. São museus. Estão lá. A cultura é difundida. Agora, se você sai de Nova York para uma cidade, Memphis, Texas, você está fundido. Se você sai de uma cidade como Nova York... Mas o Texas tem muito petrodólar, né? Não, mas... Privado também. Não, mas... Dallas tem muito. Mas aí você está em Dallas. As capitais, né, estão... na verdade, é Austin, né? Mas você está muito ligado. Se você vai para São Francisco, você tem uma estrutura. A verdade é que a cultura no nossa era, ela é renegada. A cultura na nossa era não é um fator importante porque a nossa era é capitalista. Ela precisa de produção em massa para sobreviver. E produção em massa não gera cultura, é anticultura. Vai promovendo individualismo cada vez mais. Exatamente. Então, não pensar em grupo. O nosso inimigo comum insurgente que nós somos é o capitalismo. É a cultura capitalista de consumo. Em Nova York, vai gerando consumo desenfreado, individualismo. Exatamente. Zero sentido crítico. Agora, eu quero falar uma coisa de México que eu vou deixar aqui rapidamente. Uma diferença básica entre México e Brasil. No México a terra treme, e no México tem vulcão. Oba! Popô tá aí. Então é o seguinte, Popô tá lá. É uma outra realidade de existência, sabe? Tipo assim, eu acho que isso influi muito também do modo de ser das pessoas, sabe? Tipo assim, qualquer hora a minha casa pode cair, qualquer hora o vulcão pode jogar cinza na minha cabeça. Eu não sei, isso também não tem eu ainda não tenho uma narrativa pronta sobre isso, mas que mexe muito com as pessoas, mexe. Isso vai também para a cultura, tem música sobre isso, eu acho muito interessante também. Você falou uma coisa assim que o Renato acho que já tocou também. A colonização espanhola foi muito cruel, muito mais cruel do que a nossa aqui, também não foi fácil. Mas a chegada, tem um filme... Já era um outro início, né?
Eles ficaram loucos pelo ouro. E aqui Esse aqui ficaram 300 bandeirantes que foram encontrados depois Não, de e um tempo. missões aqui, a igreja, o Estado e o Exército falava, não, tem um filme que é muito bom, o índio não tem alma, então pode A igreja detona. foi um dos piores. Me detona. O espanhol, eu não tenho nada contra o espanhol em si, mas Diziam assim que o Tupi-Guarani não tem F, né? Não tem R e não tem uma outra letra. Então, se eles não têm F, não tem R, qual? Não lembra qual é a terceira palavra. Então eles não têm fé, não tem rei e não tem lei. O Tupi-Guarani tem F, R e L. Então, não tem fé, não tem rei, não tem lei. Então assim, liberado. liberado. Mas é como Porque eu acho que o México, essa visão- o México ele sofreu, porque primeiro teve o espanhol, depois teve o Império Americano ali que saiu tomando terra. Na verdade, o que aconteceu também é o seguinte, assim, eu no início aqui da conversa falei uma questão de misticismo, espiritualidade, e assim, também quero falar uma coisa que é importante, a gente ter essa dimensão do místico, do espiritual, eu acho que é importante até um certo ponto. Porque chega um ponto que você também fica cego, que foi o que aconteceu no México. Quando o Hernán Cortés chegou, uma profecia dizia que Quetzalcóatl, que é a serpente emplumada, que foi vítima de uma questão de inveja do irmão dele, que é Tezcatlipoca, quando ele foi embora, que ele teve sexo com uma virgem do sacrifício, ele foi embora em não se sabe se é um navio, se é um barco, se eles tinham um navio na época, enfim, mas disse que é uma espécie de navio, então ele foi nadando, ele tinha uma forma humana, e meio serpente, Ele foi embarcado. Ele foi embarcado, pode ser uma canoa, enfim, um barco. E ele sumiu no horizonte. Ele dizia que ia voltar um dia. Quando chegou o Cortés, e por alguma razão também nas mirações dos maracanos, que são os xamãs, não, o Morubixaba, como se diz no Brasil, eles viram uma figura barbuda E clara. nas mirações. E muito do peiote. clara. E aí quando chegou o Hernán Cortés, é ele, é que ele sabe o outro que voltou. Eles estavam distraídos. Ficaram distraídos e aí quando viram, tipo assim, me dá ouro aqui, me dá ouro, até quando eles acordaram, Já estavam era. naquela coisa da profecia, não sei o quê. Então assim, esse misticismo também, sem Um limite. limite, É, acho que pode ser complicado. E isso foi um pouco isso foi a ruína do México naquele momento da colonização. Entende? Porque eles entregaram tudo. E depois que eles viram que estavam, quando acontece aquela noite triste, né, que eles são assassinados, No Peru eles também. tinham um ritual que era Peruanos também. muito diferente para os espanhóis, né, que era um sacrifício a o conceito de Deus não existia para eles, né? Há uma força ancestral que era tira a pele, né? Que o sacerdote tirava a pele de uma pessoa e vestia sobre ele, não lembro agora o nome. Xiptotec. Xiptotec é uma divindade que simbolizava o milho, o processo que eles chamam de nixtamalização, que é quando você tira aquela camada que tem o milho, e você consegue amassar aquela, fica com aquela pele, né, para fazer tortilha, para fazer todo tipo de comida. A gente faz isso também aqui no angu, por exemplo, né? O fubá já vem nixtamalizado, a gente não chama assim, porque tamar é pamonha. Esse ritual representava isso, quando tirava a pele de uma vítima e o sacerdote vestia, aí os espanhóis entraram em uma crise, aquilo era uma coisa muito grotesca, o cara tirando a pele do outro assim, vivo. E aí começou a matança. Mas enfim, a questão toda dessa visão mística foi que levou também os mexicanos a essa ruína no momento da... Porque eles, é óbvio que eles não conseguiram vencer os espanhóis. Eles tinham muito mais força, os aztecas eles eram guerreiros poderosíssimos. Agora, outra coisa importante também foi a guerra bacteriológica. Varíola. A varíola. Porque eles vêm com os clascaltecas, porque eles chegam por Veracruz, eles se aliam aos clascaltecas, eles vão atacar os aztecas, eles tomam um pau, aí eles voltam, os espanhóis voltam pelos clascaltecas, e depois eles voltam, se reestruturam, e
e voltam com a varíola. E colocam roupa assim, ó, pendurada, eles olhavam aquela roupa, que roupa, não sei o que, eu vou colocar, quando colocava já caía, como diz assim, já caiu fedendo, já caía já morrendo. E aí eles conseguiram vencer. O que aconteceu na época O papo pensou que era animado. Eu já estou satisfeito. O Renato vai fazer referência ao laser e a gente parte para as considerações finais. Meu comentário é assim, nós temos uma pessoa carioca de Padre Miguel e a gente falou muito de uma cultura mexicana que para mim foi assim, muito bom, uma ilustração muito forte. E através da... Eu acho que esse nosso modo de instrumento, a gente tem mais contato com o artista, mas eu considero assim, é vida artística. Como ele começou, né? Aqui a nossa resenha, eu sou artista desde que eu começo a me entender. Então eu tenho uma vida artística. Se eu for trabalhar no banco que o Renato é o gerente, eu continuo sendo artista. Eu tenho que pagar minhas contas, é outra história. Os concretos e neoconcretos, eu trabalhava em agência publicitária porque eu vendia. Mas a nossa essência é artista. Eu tenho lá no México também um segundo trabalho, além da arte, é um Instituto Cultural Brasileiro que eu desenvolvo lá. Eu faço diversos projetos assim, em relação à cultura brasileira que me pedem. É isso que eu até queria que você falou lá no Triplex, desse intercâmbio, dessa troca, que eu achei tão interessante, né? Porque com o tempo eu fui sendo visto como uma figura tipo, meio que embaixador, né, do Brasil, com essa coisa da brasilidade. E eu fui vendo também que tinha um caminho interessante ali, muita coisa que eu sei sobre o Brasil, e que na verdade a gente já traduz como algo dado, né? Mas que muita gente precisa saber disso para não entrar em uma furada como no Brasil, sabe? Para estruturar um projeto. E aí eu comecei a trabalhar com isso, assim, e das mais inúmeros trabalhos, assim, desde uma plataforma que me procurou para organizar uma série de sotaques do Brasil, para um reconhecimento de voz, eu organizei a galera num grupo, eu falei, todo mundo aí, ó. Tem tantos baianos, tem tantos mineiros, tem tantos paulistanos, tem tantos cariocas. Mas é muito louco, aqui tem uma coisa muito interessante, que é aí a questão do capitalismo de novo, né? Os caras não querem gravar aqui no Brasil porque o peso mexicano ele é 4 vezes menos do real. Aí gravando no México eles economizam. A gente tá falando de, sabe, eu não sei o nome do cliente, não falo quem é o cliente, eu vou falar o nome do cliente. A gente imagina quem é, né? Isso é reconhecimento de voz. Enfim, vou falar de um nome aqui para não entrar em problema. Aí chegou lá no México e falou assim, mas o cara já tá falando o reconhecimento de voz no Pô, mas o cara, peraí, mas o cara também tá aqui no México, tem 3 anos no México. Já tá falando de uma maneira diferente. Você quer o sotaque puro, vai no Brasil, vai pegar lá dentro. Então assim, tem também essas nuances, sabe? E tem que entender essas nuances. E é muito interessante também, né, cara, essa questão de como você vai se remixando, né? Você é um brasileiro, você pega uma coisa aqui, morou no México, pega uma coisa, você vai morar em Amsterdã, pega uma coisa daqui, você já não é, você já é do mundo, né? E isso é legal, assim, eu gosto muito disso, né? De ter esse remix assim, de poder chegar aqui, sair agora aqui, numa feijoada aqui, pegar um avião, chegar lá, pegar um taco, colocar o habaneiro assim, o pau. Eu fui com o Adorjan, conhece o Adorjan, Rafael Adorjan? Fotógrafo. Aqui no Rio. Aí o Adorjan foi pro México, aí ele levou uma mala pra mim, meu amigo, né? Aí eu falei, Adorjan, chegamos lá, encontramos no aeroporto, vamos comer aqui, comer um taco. Aí eu colocando assim, ó, e o Adorjan assim, suando frio. Eu falei, tá bom, tá... Por quê, cara? Não, tá louco, cara. Picante pra Brasil. Eu quase morri de pimenta. Muito. E isso é por quê? Contempladíssimo. Acho que essa conexão internacional, ela abre uma perspectiva das diferenças. E arte sem diferença não é arte. Porque no final eles são tão diferentes assim quando a gente começa a ver, né? Não, na verdade elas têm a mesma base. O que acontece são
a periferia, os detalhes, que num lugar é um, no outro é outro, mas a base é a mesma. Por exemplo, comer com a mão. Né? Que a gente perdeu muito aqui no Brasil, aquela coisa do capitão, tudo, Eu né? adoro. Quer comer com a mão. Eu sou filho de campista lá em Campos, era assim. E lá no México tudo se come. Na Itália você come pizza com a mão. Vai Sua comer mão uma é- pizza com a mão no Brasil. Eu gosto de Quem é o comer animal que está comendo uma Agora pizza com a eu tô mão? num lugar aqui muito interessante, que anos atrás eu fiz uma exposição no MAC, e a gente veio, tem uma história muito legal. A gente veio aqui, aí eu lembro que um amigo, Mumuzinho, Mumu. o Mumu tava na época com uma namorada portuguesa. Saía com a menina portuguesa, enfim, não lembro. Ou amiga dele, não sei. E aí a gente sentou naquela pizzaria da esquina ali pra comer a pizza, e eu peguei o azeite e joguei na pizza. Mumu, assim. músico? Mumu não dá. Gente, eu não vejo Mumu há anos. Ele casou com Não, mas escuta essa. Eu joguei azeite na pizza, assim, pá. Aí eu esqueci que a menina do meu lado era portuguesa, enfim. Mas ela, nem sei se eu esqueci, ou se eu tava assim. Ela falou assim, por que você colocou tanto azeite na pizza? Aí eu falei pra ela assim, isso é tradição portuguesa. Aí ela falou, mas em Portugal a gente não come assim tanto azeite. Aí eu, Paulo. Entendeu? Essas coisas que a gente acha. E outro dia, o Felipe, que você falou, foi muito legal. Eu encontrei com o pessoal, aí uma amiga da Nicarágua, e aí tinha uma menina da Índia. Aí a gente foi ali na Lapa, né? Aí o Felipe pegou uma essência daquele famoso cigarrinho que a gente chamava cigarro de Bali, né? Dos anos 80, que é o Gudangaran. Aí ele falou assim, é uma essência de Gudangaran. É da Índia. Aí a menina indiana falou assim, nunca ouvi falar dessa coisa. E são essas coisas que a gente inventa também, né? Gudan é muito formado aqui em Niterói. O brasileiro inventa, né? Essas narrativas a partir de culturas de fora que acabam sendo depois nossas, né? A gente jura que é indiano ou que é português, tradição portuguesa, e na verdade é nossa. Isso é antropofágico, né? Eu adorei mais uma resenha aqui maravilhosa. Bom você ter visto. Viva a antropofagia, viva a anarquia. E agora nós temos o embaixador mexicano aqui no Brasil. Tá? É, Tá? não, no México. Estamos na cachaçinha, É, 100% Brasil. fazer a propaganda aqui da nossa exposição erótica lá no O Lugar. Você estava também no lugar dessa exposição, então? E para terminar assim, quem quiser visitar a tua mídia, a tua rede social, Tá. No Instagram é Ale Solto Ale. E é o que eu mais uso mesmo agora, não tem TikTok parada não. E no YouTube tem um canal de vídeos com o Ale Solto mesmo. A minha página está no próprio Instagram e no link da bio tem o site alesolto.com.